Você tem na sua empresa alguns processos muito bem definidos e que você está adicionando inteligência artificial. Você quer que um processo, uma pergunta de um usuário, algum item que você quer tratar, ele passe do agente A, obrigatoriamente logo em seguida passe pelo agente B e obrigatoriamente passe pelo agente C. Como é que você faz isso? Porque o pulo do gato está nesse obrigatoriamente. Quando você trabalha com agentes, tem o fator não determinístico do modelo. Então, mesmo que você bote um prompt detalhado e tudo mais, pode eventualmente não passar exatamente. Então, a Microsoft trouxe no Microsoft Agent Framework o conceito de workflows. E é isso que a gente vai tratar hoje. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Mas então, o que é a definição de um workflow? O workflow nada mais é do que uma sequência de operações pré-definidas que podem ter agentes de A como componentes. Então, o workflow ele é formado por algumas características. As principais são as edges e os executores. Então, um executor ele pode ser um agente de A, como pode ser uma parte de código e tudo mais dentro do seu processo, que você monta essas etapas pré-definidas e você tem a certeza de que elas vão ser executadas. É diferente do usar um agente, porque o agente ele vai ter as ferramentas acessíveis, ele vai ter, por exemplo, agentes para poder orquestrar, que podem ou não ser chamados de acordo com o modelo. Então, se você, no workflow, você definiu que aquela sequência deve ser executada, ela vai ser executada. Dentro do universo do Microsoft Framework, Workflows é a segunda grande parte da biblioteca. Então você tem os agentes, todo o conceito de agentes, e você tem todos os conceitos de Workflows. Então a gente vai entrar em muitos assuntos dentro do Workflows para poder acompanhar todas as funcionalidades. Então eu queria trazer aqui para vocês a base da documentação de Workflows, tá? Depois vocês podem olhar, eu vou botar na descrição do vídeo, né, como referência. E aqui ele explica o que é o agente, igual eu expliquei. E aqui o Workflow que eu queria trazer para vocês enxergarem um pouquinho, que é essas etapas aqui. Então aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de executores, tá? Que é o que eu falei, pode ser código ou pode ser agentes de A. E aí aqui eu tenho os edges, que são as associações. Então você vê aqui pelo exemplo que você tem loop, que você tem, você pode ter condicionais. Então pode chamar um ou outro de acordo com a resposta de um agente. Você tem paralelismo, você tem concorrência, você tem várias coisas dentro do workflow. E aí a gente vai passar por todas elas, tá? A ideia hoje é fazer uma introdução ao workflow e passar com vocês alguns exemplos. E aí só para vocês depois olharem os conceitos, os core concepts, né? Então os executores, igual eu falei, edges, eventos. Então quando a gente roda um workflow, ele vai disparando eventos, e esses eventos você vê todas as etapas, ciclo de vida do workflow, quando um executor foi chamado, quando finalizou, o output e tudo mais. Então essa é a ideia do workflow. E qual é a ideia aqui hoje, tá? A gente tem a nossa solução e a ideia é mostrar dois exemplos bases para vocês. Um é usando um workflow simples, só com executores de código, sem nenhuma IA, e o outro é utilizando agentes de IA. Os dois, depois a gente vai fazer um exemplo misturando eles, porque tem algumas diferenças, utilizando humanos no loop e tudo mais, até a gente ter todas as funcionalidades cobertas, né? Então aqui a gente tem o Executor Workflows, que é um código que é sem nenhuma IA, tá? Você pode ver que nem tem o nosso .env aqui e tudo mais. E a gente tem o Agents Workflow, que aqui eu botei um .env e tudo mais. Vamos começar por ele e aí eu vou executar ele, a gente vai ver e eu vou passar pelo código. Então a ideia aqui é sem IA e com IA, beleza? E depois a gente vai fazer um terceiro misturando.
aqui, vamos, como sempre, a gente vai vir aqui no CS Project e eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente tem o Microsoft Agents AI, que já está na 1.3, tá? Tá evoluindo bem rápido. E a gente tem o pacote do Microsoft Agents AI Workflows. Então você vê que é um pacote extra que a gente não estava utilizando até então, tá? Então, para o nosso exemplo inicial do Executors, é só isso. Como é que fica o nosso programa? Nosso programa, a gente tem 3 executores. Então aqui a gente tem um sanitizador, uma análise de sentimento bem cru assim, e um sumário, tá? Essa é a ideia. E aí aqui, toda vez que você vai fazer um workflow, a gente tem alguns workflows que a gente vai demonstrar, que eu vou demonstrar em algum vídeo mais para frente, que são executores fixos. Por exemplo, sequential builder, concurrent builder, handoff builder. Então ele já tem alguns builders prontos para poder fazer os exemplos. Aqui a gente está trabalhando com um workflow builder, que é o padrão para você mesmo construir a sua estrutura. Então aqui a gente tem um builder. Todo o workflow builder ele precisa ter um executor de entrada, um executor de início, que no nosso caso é o Sanitize. E aí você vai adicionando aqui o edges, as associações. Então pode ter algumas associações específicas, como de fan-in, fan-out e tudo mais, de switch. Então você pode ter algumas associações específicas, mas o mais básico é esse aqui, que é uma associação onde a fonte dela sai do executor Sanitize e vai para o executor Sentiment, beleza? E aí depois eu adiciono uma outra associação onde ele sai do executor de Sentiment e vai para o executor de Summary. Beleza. E aí como é que eu sei a resposta desse cara? Onde é que eu falo isso? Nesse with output from. Então quando você monta um workflow, você tem que marcar as associações dele e da onde está saindo a resposta final. Então pode ser que no Sanitize eu descubra alguma característica, algum ponto em que eu tenho que abortar o meu workflow. Pode. Aí você bota aqui um if output from da parte do Sanitize. Não quer dizer que você tem que ter só um, tá bom? Depende do ponto da regra de negócio que você está tratando. E aí no final do seu workflow você faz um workflow.build, beleza? Então aqui você tem o seu workflow. O workflow ele trabalha assim. Então aqui eu passo in process execution um run streaming async. E aí eu passo esse pro run. E a partir daí eu vou rodar um await for it, esperando, fazendo um watch, né, da execução e pegando os eventos do workflow, né? E aí o evento do workflow pode ser um evento do executor completou a tarefa, que aqui eu tenho o executor ID e a data. Eu posso ter uma falha, eu posso ter um erro, por exemplo, tá? Então essa é a estrutura que a gente tem. E como é que funciona um executor, né? Vamos lá no executor. Aqui a gente tem um executor bem simples, né? Aqui você pode fazer uma chamada externa, você pode rodar um modelo, um algoritmo de machine learning, o que você quiser dentro desse código, desde que você retorne o que você está se propondo aqui. Então, um executor ele é uma classe onde ele tem uma entrada de string e ele está devolvendo uma string. Tá vendo que aqui eu tenho uma entrada e uma saída, tá? E esse é o método dele, que é o handle async, que a gente tem que fazer um override, tá? Que ele vai retornar essa string aqui. Então aqui eu recebo o input, eu tenho o meu contexto, e aí aqui, ó, ele faz um código qualquer e retorna, por exemplo, o dado sanitizado. É um exemplo bem simples, tá bom? Então aqui ele retorna, e aí quando ele retornar desse ponto aqui, ele vai retornar o que? Uma string, e essa string vai partir pro
executor de sentimento. E aí o executor de sentimento ele também está recebendo uma string e devolve uma string. E aí ele faz uma análise de sentimento aqui para poder só um exemplo e retorna também o valor, uma string. E até que ele vai no sumário. O sumário ele vai pegar as palavras do sumário e vai retornar. Então vamos executar aqui para a gente ver funcionando. Tá? Então aqui ó, eu vou pegar aqui esse cara, vou executar. Acho que é um. Pera aí. Não é esse não. Esse aqui. Então aqui ó, eu tenho: olá, esse produto é incrível, é o Sanitize. Aí ele passa pelo sentimento de análise: olá, esse produto é incrível, sentimento positivo. E aí ele retorna um sumário. Bem simples, mas você vê que ele passou por todos os três até gerar o resultado, o final, tá bom? Essa é a ideia dele. Bom, a gente fez o exemplo sem nenhuma IA, né, para mostrar como é que funciona o workflow. E agora eu vou passar com vocês a ideia do Agent Workflow. Então vai ter agentes, um chamando o outro agente, tá? Então a ideia aqui, ó, a gente vem aqui no CS Project. Aí deixa eu mostrar para vocês o Azure AI OpenAI, que é a nossa biblioteca por causa do nosso provider, que a gente está usando o Azure OpenAI. Azure Identity, que a gente está usando, a gente está se conectando ao Foundry, Microsoft Foundry, para poder pegar o nosso modelo. O .env.net para carregar as variáveis de ambiente. Microsoft Agent.ai, que é o nosso Microsoft Agent Framework. O .openai, que é as extensões. E o nosso Microsoft Agents.ai.workflows, né, que vai dar acesso às ferramentas para poder construir o workflow. Lembrando que o .env tem que estar sempre always, tá? E aí ele é que tem as nossas variáveis. Como é que funciona o nosso programa aqui? A gente tem um .env.load, que aqui eu tenho carrega as variáveis de ambiente. Eu tenho os endpoints, deployment, o chat client, para quem está acostumado com a gente está usando Azure OpenAI Client, passa o endpoint, o nosso default de credência, então você tem que estar logado, fazer login para se logar o seu tenant, a sua subscription. Get chat client e chat client, né, a interface do chat client aqui. E aí a gente vai montar os nossos agentes. Então aqui ele está criando um chat client agent. Se você entrar aqui, você vai ver que é um AI agent. Para quem não acompanha, não viu, então aqui ele tem um AI agent, tá? Então ele é um AI agent. E aí aqui a gente montou o nosso chat client, as instruções. Então esse cara aqui é um analista especializado em classificação de feedback de clientes. Ele vai receber o feedback do cliente, vai analisar o sentimento, se é positivo, negativo ou neutro, identificar a categoria, né, extrair palavras-chave e o tom. E aí ele vai responder exatamente assim: então, texto, sentimento, categoria, palavra-chave e tom. E aí a gente tem o Draft Agent, que ele é um agente especializado em atendimento ao cliente. Ele vai receber o feedback, vai pegar o sentimento, a categoria, vai escrever uma resposta empática, profissional e personalizada em português, né? Aí a gente tem o Review, que ele vai revisar a qualidade de comunicação. Então ele vai revisar o Draft Agent, tá bom? Então essa é a ideia. Aí a gente tem aqui o nosso workflow: feedback do cliente, sentiment análise, Draft Agent, Review Agent, tá? E aí aqui a gente tem o nosso builder, a mesma ideia do outro, tá? Então aqui a gente tem um executor inicial, que é o Sentiment Agent. Ele tem que ter, a gente vai botar as associações. Então o Sentiment Agent ele vai mandar para o Draft Agent, o Draft Agent vai mandar para o Review Agent, e o Review Agent vai fazer o output. Então finaliza no Review Agent. E aí a gente faz o workflow.build, né? Aqui a gente vai fazer um exemplo do feedback.
vai passar e aí vai fazer o streaming passando a mensagem do usuário com o Customer Feedback. Da mesma forma que a gente fazia um Run Async. Então aqui, ó, o início dele é o nosso início do workflow, é a chat message, né, que vai bater no agente. Aqui é um ponto importante, então você tem que fazer esse turn token, que ele vai mandar uma mensagem para ativar o processamento dos AI agent. Tá? Então quando você trabalha com AI agent, você tem que fazer essa chamada. E aí aqui você vai fazer o wait for it do run watch stream async. Então aqui, ó, a gente tem um caso específico aqui, ó, agent response update event. Então aqui ele vai retornar as informações token a token. Então ele vai passar as respostas dos agentes aqui. E aqui caso dê algum erro, tá? Então vamos executar esse cara para a gente poder dar uma olhada. Então aqui, ó, a gente recebeu feedback recebido, estou muito satisfeito, meu pedido chegou em 5 dias de atraso, o produto veio danificado, isso é inadmissível. Aí ele vai ter o texto original, análise, negativo, categoria logística, atraso de 5 dias, aí tom da mensagem, e aí aqui, ó, vamos priorizar tal, aí ó, vamos priorizar a sua solicitação, encontrar a melhor solução quanto antes, por favor nos informe o número do pedido para que possamos analisar seu caso imediatamente. Agradecemos, tal. E aí, esse aprovado aqui, ó, é o final do review, que aí ele vai trazer todo o texto e se foi aprovado ou não. Então aqui é o final dele e aí eu termino o nosso pipeline. Então você vê que ele passou obrigatoriamente pelos 3. Como dentro tem os agentes, a resposta pode variar. Ou, por exemplo, ele pode chamar alguma ferramenta, pode não ter chamado, de acordo com a pergunta do usuário. Tudo isso pode variar dentro do agente. Mas as etapas que a gente construiu, elas são respeitadas. Então a ideia do workflow é essa, são etapas pré-definidas. Você vê que dentro de um agente ele pode variar as informações, pode variar a resposta por causa da característica não determinística do agente, mas ele vai sempre seguir aquele padrão que você definiu. Você pode construir esse workflow que a gente construiu aqui, por exemplo, na mão? Pode, só que é uma situação bem simples. Quando você começa a ter muita complexidade, você começa a ter que exigir human in the loop, você começa a ter que salvar, por exemplo, que seu workflow ele vai demandar muito tempo, então você tem que salvar o estado, você tem que recuperar ele se, por exemplo, ele der alguma falha. Então tudo isso você consegue ter na ferramenta, né? Nos workflows do Microsoft Agent Framework. Então, lembrando que workflow é um mundo à parte dentro do Microsoft Agent Framework. Então, tipo assim, tem muita informação, muito conteúdo que a gente vai trazer aos poucos para vocês, incrementando cada vez mais junto com os exemplos de agentes que a gente está trazendo. Os recadinhos finais de sempre: se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. A gente tem live a cada 15 dias às quinta-feiras. A gente tem vídeo toda quinta-feira no canal e toda terça-feira agora também. Sempre alguma novidade sobre a Microsoft, sobre Edge, sobre Foundry, né, sobre inteligência artificial. E até a próxima.